Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Lilian e hoje nós vamos discutir um pouco sobre monoartrites e poliartrites. O que tem de interessante nessas patologias é que a maior parte desses distúrbios eles são muito semelhantes no início, o que torna o nosso diagnóstico muito desafiador, né? O clínico pode levar de semanas a meses para conseguir de fato chegar a uma entidade diagnóstica final. O que nós temos que ter em mente assim, são os grandes sinais de perigo, que nós vamos discutir posteriormente, que são aqueles observados na artrite séptica, nas doenças agudas, né, que são induzidas por cristais, como por exemplo a gota, e nos casos de fratura. Para nos ajudar a chegar no diagnóstico correto, como é que nós devemos avaliar esse paciente, né? A primeira questão é a gente dividir, né? Existem os distúrbios articulares e os distúrbios não articulares. E uma das coisas que podem nos ajudar bastante é o fato de que os distúrbios não articulares, eles são bem mais frequentes, né? Bem mais prevalentes do que os articulares. Dentro do... O que nós conhecemos de estrutura articular, né? A sinóvia, o líquido sinovial, a cartilagem articular, os ligamentos intraarticulares, a cápsula articular e o osso justa-articular. Então, as patologias envolvendo essas estruturas são as patologias que se configuram como um distúrbio articular. Qual é a característica, né? Ele é configurado, a queixa do paciente é uma dor profunda ou difusa. O paciente vai descrever uma dor, né, ao movimento ou uma amplitude de movimento limitada, tanto na movimentação passiva quanto na movimentação ativa. Nós vamos observar uma tumefação, que é uma consequência da proliferação sinovial, de um derrame ou da própria hipertrofia óssea. E no exame físico, nós poderemos observar crepitação, instabilidade, bloqueio ou uma própria deformidade, tá? Já nos distúrbios não articulares, que vão estar envolvendo estruturas como ligamentos extraarticulares de apoio, tendões, bolsas, as fáscias, ossos, músculos, pode ser um distúrbio envolvendo nervo ou a própria pele suprajacente. Esses distúrbios não articulares, eles vão cursar com uma dor com amplitude de movimento ativa, ele já não aparece no movimento passivo, tá? E devido ao comprometimento periarticular, alguns pacientes vão relatar uma hipersensibilidade localizada. Raramente a gente observa tumefação, crepitação, instabilidade ou deformidade da própria articulação. Uma outra questão também que nós podemos ter como norteadora é a determinação da natureza do processo patológico. É um processo inflamatório ou um processo não inflamatório? Dentre os distúrbios inflamatórios, nós podemos observar os distúrbios que são infecciosos, que vão ser aqueles que vão ser causados pela própria Neisseria gonorreia, por uma micobactéria. Temos os distúrbios que são induzidos por cristais, né, que vão caracterizar a gota ou a pseudogota. Os distúrbios que são relacionados ao sistema imune, né, que temos aí a artrite reumatoide, o lúpus, e os distúrbios reativos, né, que são a febre reumática e a artrite reativa, além daqueles idiopáticos. Os distúrbios inflamatórios, eles são caracterizados pelos próprios sinais de inflamação. Quais são eles? Eritema, calor, dor ou a tumefação. E, além disso, muitas das vezes, eles vão cursar com sintomas sistêmicos, onde o paciente vai estar referindo fadiga, febre, erupção cutânea, uma perda ponderal. Laboratorialmente, a gente sempre vai estar observando um aumento dos marcadores inflamatórios, né? O VHS, o PCR. Dependendo do tempo, né, da patologia, teremos uma trombocitose, anemia de doença crônica. E, na maior parte das vezes, esses distúrbios inflamatórios, eles vão também cursar com rigidez matinal. Já os distúrbios não inflamatórios, né, quais são eles?
traumatismos, como por exemplo laceração do manguito rotator, o uso repetitivo, né, que vai causar uma bursite, uma tendinite, a degeneração ou um reparo eficaz, que no caso, a causa, né, da osteoartrite, neoplasias e amplificação da dor, né, que é o que nós encontramos na fibromialgia. No caso dessas patologias não inflamatórias, a dor ela é sem tumefação sinovial, não apresenta calor, né, e tem uma ausência da característica inflamatória ou sistêmica, né. O que nós observamos também, ao invés daquela rigidez matinal, é um fenômeno chamado de gel, né, que ocorre, né, como se fosse um amolecimento na região próxima à articular, não aquela rigidez. E o laboratório vai estar normal, né, na maior parte das vezes. E ainda podemos olhar para a epidemiologia, né, para as causas mais prevalentes, para nos ajudar no raciocínio, né? Se nós usarmos ali um ponto de corte de 60 anos, nós observamos que abaixo dos 60 anos, o que mais, né, os distúrbios mais incidentes são a lesão por esforço repetitivo, a gota, né, nos homens principalmente, artrite reumatoide, as doenças imunomediadas e lá embaixo as artrites infecciosas. Já acima dos 60 anos, o que mais observamos é a osteoartrite, né, que é um distúrbio causado por uma degeneração óssea, a gota, que aí aqui a gente já pega as mulheres pós-menopausa, então já entra tanto para homens, né? Apesar de ser a maior prevalência em homens, já temos, né, alguns casos descritos para as mulheres também, a pseudogota, a polimialgia reumática, temos as fraturas causadas por osteoporose, né? E bem menos frequente a artrite séptica, que nós também vamos discutir posteriormente, tá? Mas olhando que lá em cima no quadrinho, o que nós mais temos, né, de prevalência, de fato, são os traumatismos, né, as fraturas e um pouquinho abaixo a fibromialgia. Bom, então vamos à história clínica, né? A anamnese. Dentro dessa anamnese é muito importante a gente caracterizar o perfil do nosso paciente, né? Esse perfil quanto ao sexo, quanto à idade. O sexo, já sabemos que gota, as espondiloartropatias, elas são mais incidentes nos homens. Já nas mulheres, artrite reumatoide, fibromialgia, lúpus, elas têm uma maior incidência. Quando consideramos a idade, as artrites imunomediadas, como lúpus, a própria artrite reativa, elas ocorrem mais na população jovem. Pessoas de meia idade já vai falar mais a favor da fibromialgia, da artrite reumatoide. E já nos idosos, a maior incidência mesmo é da osteoartrite e da polimialgia reumática. Quanto à cronologia da queixa, como é que foi o início da dor, né? Teve um início súbito ou um início insidioso. Se foi um início súbito, a gente vai pensar primeiramente na artrite séptica, né, nas doenças, nas artrites induzidas por cristais, principalmente na gota. Agora, se já teve um início mais indolente, a gente pode pensar na osteoartrite, na artrite reumatoide, na própria fibromialgia, né? Como é que foi essa evolução? É uma evolução crônica, né, arrastada? Pensaremos na osteoartrite, né? Ela tem um padrão intermitente. As artrites induzidas por cristais, em geral, elas têm essa característica de serem intermitentes. O paciente apresenta uma crise, depois de algum tempo vai apresentar uma segunda crise. É migratória, né? Comete uma articulação, depois vai acometer a outra articulação, como na febre reumática, ou ela é aditiva, né? Começa atingindo as articulações de membros inferiores e depois vai passar para as articulações de membros superiores. Tempo, né? Duração. Quando ela é
abaixo de 6 semanas, o ponto de corte aqui vai ser de 6 semanas. Quando ela é abaixo de 6 semanas, a gente vai tratar como aguda. Acima de 6 semanas, como crônica. E qual é a extensão desse acometimento? Nós vamos estar tratando de uma monoartrite, onde nós temos o acometimento de apenas uma articulação, de uma oligoartrite, que é entre 2 e 3 articulações, ou uma poliartrite, que é acima de 3, né? 4 ou mais articulações. E por último, uma boa revisão reumatológica, ou seja, quais são as características sistêmicas, né, da queixa principal? O paciente está cursando com febre, eu vou pensar em lúpus, eu vou pensar numa infecção. O paciente está apresentando erupções cutâneas, vai reforçar a minha hipótese de lúpus, eu vou pensar numa artrite psoríatica. Tem anormalidades ungueais, mialgia, fraqueza. Então, dependendo das características, né, assim, atingir os olhos, o trato gastrointestinal, trato geniturinário, sistema nervoso. Então, assim, quais são os outros acometimentos que surgiram juntamente com a queixa principal articular do paciente, né? Isso vai também me ajudar a pensar no diagnóstico. Então, o exame físico, por fim, ele vai consistir de uma inspeção minuciosa, né, da palpação das articulações onde o paciente refere a queixa e de manobras específicas que vão nos dar sinais diagnósticos. Ou seja, o que nós vamos pesquisar, né, tanto pela inspeção como pela palpação e até pela manobra, são os sinais flogísticos, né? Se existe dor, se existe calor, eritema, tumefação, localização e nível da dor, né? Que nós podemos constatar tanto por palpação quanto pela movimentação. E nessas manobras, o que nós podemos observar? Se existe crepitação, se existe uma subluxação ou uma luxação, o teste, né, para ver se existe redução à amplitude do movimento, tanto ativo quanto passivo, se existe dor ao movimento, contratura, as deformidades da articulação e a entesite. Por último, vamos discutir um pouquinho como é que podemos raciocinar no diagnóstico, dividindo o comprometimento, né? Se a queixa do paciente for a mão, né? Se for uma dor na mão focal ou unilateral, nós podemos pensar em traumatismo, no uso excessivo, né? Algum trabalho repetitivo do paciente, infecção ou até mesmo as artrites que são induzidas por cristais. Mas vale a pena também olharmos um pouquinho na anatomia das articulações, né? Relembrar um pouquinho a anatomia das articulações. Na mão, temos lá a articulação interfalângica distal e a articulação interfalângica proximal. Essas duas articulações, elas são, em geral, comprometidas quando o paciente tem uma queixa de osteoartrite, né? Sendo também, em alguns casos, tendo comprometimento também de osteoartrite lá nas articulações carpa-metacarpais. Já quando a queixa do paciente é mais uma articulação metacarpofalângica, ela já vai falar mais a favor da artrite reumatoide. Lembrando que a artrite reumatoide, ela é mais característica o acometimento bilateral. O punho, nas queixas do paciente, o exame físico, quando tem comprometimento da articulação do punho, nós podemos pensar também na artrite reumatoide, na pseudogota, e vale muito a pena termos como diagnóstico diferencial a síndrome do túnel do carpo. Já olhando para as articulações do ombro, né? Temos ali a articulação acromioclavicular e a articulação glenohumeral. E vale a pena aqui olharmos para essa estrutura que é a bolsa subacromial, que resulta, né, na queixa, assim, na queixa do paciente, na maior
parte das vezes, a dor no ombro, ela pode ser devido à bursite, né? Que é o comprometimento dessa estrutura, ou até mesmo uma tendinite, né? Então, bursite e tendinite são os principais diagnósticos quando a queixa do paciente é uma dor no ombro, né? Já a osteoartrite e a artrite reumatoide, elas vão afetar, em geral, essa articulação que é a acromioclavicular. E a osteoartrite, raramente, ela vai afetar a articulação glenohumeral. Então, nas manobras que vão ser feitas durante o exame físico, que vão ser possíveis, né? Possível o descarte de algumas hipóteses ou não. Já a queixa da dor no joelho, ela pode resultar tanto de processos intraarticulares como dos processos periarticulares, né? A observação da marcha do paciente é de extrema importância. O joelho deve ser inspecionado tanto na posição ereta, com apoio do peso corporal, quanto o decúbito ventral, com uma possível presença de tumefação, eritema, desalinhamento, traumatismos visíveis, né? Outro dado que é também bastante importante é observar se o paciente apresenta o joelho varo, que são aquelas pernas tortas, ou o joelho valgo, né? Que são os joelhos virados para dentro, ou uma tíbia valga. O joelho varo, ele é um fator de risco para a osteoartrite, né? Então, vale a pena observar e registrar essa característica. Observar também a presença ou não de tumefação. E um outro diagnóstico é o cisto poplíteo ou de Baker, que pode ser facilmente palpado com o joelho parcialmente flexionado, né? E ele é melhor visualizado com o paciente na posição ereta e os joelhos plenamente estendidos, certo? Então, essas estruturas, né, elas são importantes estar, né, na nossa mente no momento do exame, seja ele, né, a inspeção, a palpação, ou as próprias manobras que nós vamos estar realizando. E por último, das estruturas que nós mais vamos ter as queixas, né, dos nossos pacientes, tem as articulações do quadril, né, onde nós vemos aqui a própria articulação do quadril e a articulação sacroiliaca, né. O mais fácil de se observar as patologias do quadril é observando a própria marcha do paciente e a amplitude do movimento, né, que pode estar reduzida, o paciente pode referir dor, certo? E aí ele vai referir dor mais na região sacroiliaca, né, quando acomete a articulação sacroiliaca, ele pode referir dor na nádica irradiada, né, da coluna lombosacra. Ele pode estar referindo dor que vão ser associadas à bursite, seja ela trocantérica ou a bursite isquioglútea. E ainda tem os acometimentos, né, que são a parte de nervo, né, que é a dor ciática, que vai ter aquela irradiação para a parte posterior de coxa. Bom, agora que nós já discutimos como abordar um paciente com uma queixa articular, vamos citar agora as principais características das mono e das poliartrites, que são as mais incidentes, ou seja, aquelas que nós mais vamos nos deparar dentro do consultório de uma sala de emergência. Dentre as monoartrites, nós precisamos ter em mente a artrite reumatoide. Às vezes, embora a artrite reumatoide não seja uma monoartrite, por definição, às vezes o paciente tem a queixa em apenas uma articulação, né? A queixa inicial do paciente em apenas uma articulação. Mas as duas mais características mesmo, que são monoartrites, é a artrite séptica e a gota e a pseudogota. O que é a artrite séptica, então? A artrite séptica ela é caracterizada assim, ela é uma doença infecciosa aguda que pode ser causada tanto por bactéria
como fungo ou uma micobactéria, e que, em geral, vai acometer somente uma articulação. A maior parte dos casos pode ocorrer por disseminação hematogênica. É muito comum, às vezes, o paciente que já é portador de artrite reumática, por exemplo, cursar com artrite séptica. E o que ela causa? Ela causa uma rápida destruição da cartilagem articular. Então, é uma doença extremamente grave. Os agentes mais comuns da artrite séptica são o Staphylococcus aureus e a Neisseria gonorrhoeae. A artrite séptica, então, bacteriana, quando ela é causada por uma bactéria. O que nos chama a atenção na manifestação clínica? O fato da maior parte dos pacientes serem acometidos apenas em uma articulação, e a articulação mais comum de ser acometida é o joelho, tá? A queixa do paciente vai ser uma dor moderada, intensa. Ele vai apresentar derrame articular, espasmo muscular e a amplitude de movimento reduzida. De sintomas sistêmicos, ele apresenta febre. O diagnóstico ele é dado através da aspiração e análise do líquido sinovial, tá? E o tratamento, então, vai ser uma terapia antimicrobiana. A artrite séptica, então, quando tem como agente a Neisseria gonorrhoeae, também acomete uma única articulação, e dos sintomas sistêmicos, ela é bem mais rica, né? Ela apresenta febre, o paciente vai apresentar febre, calafrios, vai cursar por erupção cutânea e sintomas articulares. Também pode cursar com pústulas hemorrágicas em tronco e superfícies extensoras. Em alguns casos também se observa artrite e tenossinovite migratórias dos joelhos, mãos, punhos, pés e tornozelos. Aqui também o diagnóstico vai ser dado através da aspiração e análise do líquido sinovial. Algumas vezes a cultura vem negativa, então o teste realmente que vai mostrar a presença da Neisseria vai ser um estudo do DNA gonocócico através dos anticorpos antinucleares. E o tratamento vai ser também a terapia antimicrobiana. Bom, vamos falar agora um pouquinho das artrites que são induzidas por cristais, dentre elas a mais prevalente, que é a gota. A gota é uma doença metabólica que afeta mais frequentemente homens de meia idade, a idosos e mulheres na pós-menopausa. Então, como a gente já havia falado anteriormente, abaixo de 60 anos, a gota predominantemente ela se apresenta em pessoas do sexo masculino. Ela resulta de um maior reservatório corporal de uratos como hiperuricemia, tá? Então, ela vai se caracterizar por uma artrite aguda, onde justamente na articulação que vai ocorrer a deposição desses cristais de urato monossódico e vai também ocorrer tofos nos tecidos conjuntivos. As articulações preferenciais dessa patologia é a metatarsofalangica do primeiro artélio, as társicas, os tornozelos e os joelhos. O primeiro episódio da gota, em geral, ele ocorre à noite. Ele é caracterizado por uma forte dor articular e tumefação. A articulação fica quente, hipersensível e avermelhada. Dentre os fatores de risco, existem o excesso dietético, traumatismo, cirurgia, uso excessivo de etanol e uma terapia hipouricêmica. O diagnóstico vai ser feito através do aspirado do líquido sinovial ou desses depósitos tofáceos, esses tofos de tecido conjuntivo. Como exame complementar, a radiografia inicialmente ela vai mostrar uma tumefação e tardiamente ela pode mostrar na articulação alterações císticas, erosões bem definidas com margens escleróticas e massas de tecido mole. E o tratamento vai ser um anti-inflamatório não esteroidal e a terapia hipouricêmica. Agora, também existem outros cristais que levam a essa artrite induzidas por cristais. E uma doença que é bem caracterizada é a pseudogota,
que ela ocorre por deposição do CPPD, que é o pirofosfato de diidrato de cálcio. E ela é muito característica em pessoas que têm outras doenças, né? Doenças primárias, como o hiperparatireoidismo, a hemocromatose, que tem a própria gota crônica e outras patologias, além do envelhecimento. Além da deposição do CPPD, nós também temos a deposição por outros cristais, mas aí bem menos incidente, que são os cristais de apatita de cálcio e oxalato de cálcio. Pensando agora nas poliartrites, que são aquelas cujo acometimento é acima de 3 articulações, nós temos uma lista bem grande, né? Aqui nós vamos nos concentrar apenas nessas que eu vou citar aqui, que é a artrite reumatoide, a osteoartrite, febre reumática, o lúpus eritematoso sistêmico e algumas espondiartrites, tá? Que são as chamadas soronegativas. A artrite reumatoide eu acho que vai ser a que vocês, como clínico, mais vão se deparar. Ela é uma doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo, sistêmica, de etiologia desconhecida, ou seja, não se sabe o disparo da patologia, com alterações predominantes a nível das estruturas articulares, mas também acometendo as periarticulares e as tendinosas. Ela acomete muito mais mulheres do que homens e a faixa etária é entre 40 e 60 anos. O quadro clínico é de uma poliartrite simétrica, e esse é um dado bastante importante, né? Porque a queixa do paciente, ele sempre vai relatar, são em ambas mãos, ambos joelhos, pés, então já nos acende a luzinha amarela para pensar na artrite reumatoide. Além de ser simétrica, ela é cumulativa das pequenas articulações das mãos e pés. Inicia na mão, aí ele vai começar a relatar punho, depois cotovelo, ou seja, ela é cumulativa. As articulações, né, que são preferencialmente acometidas é o carpo, a metacarpofalangianas, as interfalangianas proximais, joelhos, tornozelos, metatarsofalangianas e as temporomandibulares. Outra característica extremamente importante que fala a favor da artrite reumatoide é o relato da rigidez matinal. O paciente relata que ele acorda com a articulação rígida, endurecida, dificultando o movimento e que, ao passar do tempo, mais que 1 hora, 2 horas, ele consegue movimentar essa articulação. Já a osteoartrite, que é uma doença bem característica, assim, principalmente em pacientes acima de 60 anos, ela não é uma patologia inflamatória, como nós já discutimos. Ela é uma doença degenerativa articular. Em geral, existe uma história familiar, né? E como a gente já havia falado, a maior incidência é realmente após os 60 anos. Na osteoartrite, existe também essa rigidez matinal, só que ela é bem mais curta, em geral, menor que 30 minutos. O paciente relata que ele acorda com a rigidez, mas que instantaneamente essa rigidez ela já passa. De característica no quadro clínico, né, no exame físico, são os nódulos de Eberten e Bouchard, né, que são aqueles que são encontrados, né, respectivamente, nas interfalângicas distais e proximais. No exame físico também, um quadro de osteoartrite é muito comum observarmos as crepitações, a mobilização articular. Agora, para falarmos um pouquinho, né, das artrites relacionadas ao sistema imune, vamos falar do lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença inflamatória crônica, sistêmica, que também tem a sua etiologia desconhecida. E ele é caracterizado pela produção de autoanticorpos, os quais vão participar da lesão direta ou indireta, né, da deposição, através da deposição desses complexos imunes na cápsula articular. Ele acomete muito mais mulheres do que homens em idades mais jovens, entre 15 e 40 anos.
O quadro clínico é bem rico, né? Apresenta sintomas sistêmicos como uma febre baixa, emagrecimento, anorexia, astenia. Apresenta uma artralgia ou então junto ou separadamente uma artrite de padrão variado, não é característico, né? O que nos ajuda a descartar as outras patologias. Apresenta um eritema facial maculopapular, né? Conhecido como asa de borboleta, né? Um padrão asa de borboleta. Pode cursar com ulcerações orais e uma alopécia total ou parcial. Além disso, cursa também com manifestações vasculares, né, a síndrome de Raynaud, arterites digitais e vasculites. Vamos falar agora das espondiloartrites, né? As espondiloartrites configuram um grupo heterogêneo de doenças que compartilham características clínicas, genéticas e radiológicas em comum. Quais são as mais conhecidas, né, e mais prevalentes? A espondilite anquilosante, a artrite psoríasica, a artrite enteropática, a artrite reativa, né, conhecida como síndrome de Reiter, e a artrite indiferenciada. Quais são as características dessas espondiloartrites? Elas têm uma maior incidência no sexo masculino. Em geral, não apresentam, né, nos exames laboratoriais o fator reumatoide e ela se apresenta como uma artrite periférica, além de entesite e sacroileite. A espondilite anquilosante, ela é caracterizada, então, como uma doença inflamatória da coluna vertebral que vai levar a um quadro progressivo de dor e rigidez da coluna. A maior incidência dela é no sexo masculino e em idade jovem, entre 15 e 35 anos. Ela apresenta um quadro clínico assim, de início insidioso, de lombalgia ou dorsalgia, geralmente pela madrugada, que vai melhorando, né, pela manhã, que vai melhorando com o movimento. O acometimento vertebral ele é ascendente. Pode também cursar com oligoartrite periférica, cometendo joelhos, tornozelos e punhos. Em alguns casos, o comprometimento ocular, através de uveíte anterior e irite, tá? E aqui destacando que a entesite, ela é um processo inflamatório nos locais de fixação dos tendões, cápsulas e ligamentos ao osso, né? Então aqui na figura fica bem claro o que acontece no padrão da entesite. A artrite reativa, que também é conhecida como síndrome de Reiter, ela vai ser caracterizada pela artrite, pela uretrite, conjuntivite e balanite. E a maior incidência dela vai ser no sexo masculino na idade entre 16 e 35 anos. A artrite psoríase acomete 20% dos pacientes com psoríase, ou seja, um paciente que já vem tratando psoríase e que vai cursar, né, com artrite. E é bem mais comum naqueles pacientes que já têm a psoríase grave. Ela, em geral, ela é óligo-articular, lembrando, que acomete entre 2 e 3 articulações, e ela vai acometer principalmente as interfalangianas distais. A artrite enteropática, ela vai estar associada a alguma doença já do gastrointestinal, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. Ela também geralmente é óligo-articular. E o interessante é que os sintomas osteoarticulares, eles podem preceder em anos os sintomas intestinais, ou seja, eles podem servir como alerta para um sintoma intestinal, né? Você consegue caracterizar uma artrite, chega a um diagnóstico final da artrite, e alguns anos depois o paciente vai abrir, então, uma doença gastrointestinal. E a artrite reativa, que é considerada uma artropatia inflamatória aguda, estéril, não supurativa, que surge depois de um processo infeccioso localizado à distância daquela articulação. Provavelmente se entende que ela ocorre por uma resposta imune ao material antigênico desse agente infeccioso. Por último, então, também devemos pensar, né, no paciente com queixa articular, na febre reumática, que é uma doença inflamatória tardia que decorre da infecção da
faringe pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né? Mas que vai cursar com sintomas, né? Cardíacos, articulações do sistema nervoso central, pele e tecido celular subcutâneo. A incidência da febre reumática é entre 7 e 14 anos e nós temos sempre que pesquisar uma história de amidalite, né, de 1 a 2 semanas antes dos sintomas articulares. Mas é bem característica a febre reumática, né? Nós não vamos discutir agora nesse momento, mas temos que tê-la em mente também. Bom, quando nós começamos a discutir as monopoliartrites, nós dividimos em dois grandes grupos, né? As inflamatórias e as não inflamatórias. Assim como nós também pensamos na questão da cronologia. Então, dos exames complementares laboratoriais, os marcadores de inflamação, como VHS, PCR, eles vão estar aumentados no caso das patologias inflamatórias e inalterados nas patologias não inflamatórias. O paciente que já tem uma queixa crônica, nós podemos observar, como já foi citado também, as anemias de doença crônica. Mas o exame complementar mais importante das artrites é a interpretação, né, a aspiração e a análise do líquido sinovial. Quando é que nós vamos solicitar essa aspiração do líquido sinovial e a análise? Nos casos das monoartrites agudas ou crônicas, como, por exemplo, no caso da artrite séptica, como a gente já comentou, né? Artrite séptica, da gota, da pseudagota. Quando a gente observar os traumatismos com derrame articular, e quando houver suspeita, né, de infecção articular, seja essas induzidas por cristais ou as hemartroses. O que se analisa no líquido, né? Quais são os aspectos que devem ser analisados no líquido sinovial? Aparência, viscosidade, contagem de leucócitos, né, contagem diferencial, o exame de coloração de Gram, cultura e teste de sensibilidade, além da identificação dos cristais que deve ser feito pela microscopia polarizada. E aí a gente consegue caracterizar se é uma condição articular inflamatória ou não inflamatória, e no caso de uma infecção, né, articular, também já conseguimos observar através do aumento da contagem de leucócitos. Dos exames complementares de imagem, né, a radiografia simples, ela é um instrumento extremamente valioso. Ela é apropriada quando existe história de traumatismo, suspeita de infecção crônica, incapacitação progressiva, ou até mesmo um acometimento monoarticular. Mas além da radiografia simples, nós estou mostrando aqui nessa tabela quando é indicada outros métodos, como por exemplo a ultrassonografia, né, que é o exame de escolha em casos de cistos sinoviais, por exemplo, o cisto de Bacchia, no caso das bursites, tendinites, lesão de tendões, a tomografia computadorizada vai ser muito bem indicada, então, nos casos das hérnias de discos intervertebrais, né, no traumatismo vertebral, fraturas de estresse, e a ressonância magnética também para elucidar casos de hérnia de disco intervertebral, que são queixas bastante comuns, e nas patologias musculares, inflamatórias e metabólicas. Bom, nós discutimos aqui, assim, mono e poliartrites, elas, na verdade, elas englobam uma série de patologias, né? E, obviamente, o tratamento, ele vai depender da definição desse diagnóstico. O que nós, como clínicos, vamos fazer no primeiro momento é a analgesia, né? No primeiro momento que o paciente estiver relatando uma queixa álgica, nós vamos nos concentrar na analgesia. No caso de patologias inflamatórias, já vamos estar fazendo uso, né, caso indicado, ou melhor, caso não contraindicado, de anti-inflamatório não esteroidal. E algumas vezes podemos iniciar também com os corticoides, né? O que eu estou trazendo aqui para vocês em termos de tratamento é a recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o tratamento da artrite reumatoide.
Assim, só antes de discutir as recomendações, vale a pena também deixar claro que os pacientes que vão usar o glicocorticoide por tempo prolongado, ou seja, acima de 3 meses, eles devem, principalmente o idoso, eles devem receber a suplementação de cálcio, né, na dose de 1.500 miligramas de cálcio alimentar dia, e da vitamina D, entre 400 e 80 unidades, tá? A primeira linha de medicamentos considerada pela sociedade, então, dentro das drogas, né, que são conhecidas como as drogas modificadoras do curso da doença, é o próprio metotrexato, né? O metotrexato, ele é uma das drogas mais bem, estudos mostram que é uma das drogas mais bem toleradas. E ao iniciar esse tratamento é importante, né, fazer um hemograma completo e as provas de função hepática a cada 30 dias nos primeiros 6 meses. E a seguir, acompanhar, né, o follow-up do paciente a cada 1 ou 2 meses, tá? Esse é o primeiro esquema. Como a segunda linha, então, entrariam os agentes biológicos, né? Que são os bloqueadores de fator de necrose tumoral, né? Principalmente aqui o etanercept e o infliximab. Temos os depletores de linfócito também e os moduladores da coestimulação. Esses tratamentos já fogem, né, ao trabalho do clínico, né? Aqui já entraria mais o trabalho do especialista mesmo, do reumatologista. Mas eu achei que valeria a pena a gente fazer um comentário geral sobre eles. E aí, por último, né, a terceira linha também, em caso de toxicidade, intolerância, tem uma série de combinações também que é feita através tanto dos medicamentos biológicos, né, como os medicamentos modificadores, drogas modificadoras do curso da doença, tá? Então, assim, aí segue, então, todo o esquema de tratamento da artrite reumatoide que é preconizado pela sociedade.